Shalom, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar um LBDcast, o nosso podcast aqui do Lendo a Bíblia Devagar, da Igreja Fornalha. E eu queria te convidar já a se inscrever aí no canal, deixar o seu like, deixe seu comentário e bora junto para mais uma aula. Hoje eu estou aqui com meu amigo Renato. Tudo bom, meu amigo? Como você tá? Eu estou bem demais, e você? Então, na paz de Cristo. Glória a Deus. Preparado para mais uma aula? Vambora, mais uma aulinha. Bom demais. Top, bora. Bom, nós vemos aí numa construção, né, falando de vários assuntos legais. Eu sou um pouco suspeito para falar, né, mas falamos aí de oração, falamos de intercessão, falamos de Bíblia. Falamos de hoje, igreja, né? A primeira onda foi sobre de igreja, é verdade. Igreja, né, já. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez de um tema sensacional, muito pontual, que é a adoração. Opa, glória a Deus. Poderoso. E eu já queria mandar logo aquela pergunta de cara. O que é adoração de verdade? Muito bem. Como é de costume, graças a Deus a gente segue assim, né? A gente precisa ir para a palavra, né? Claro. A gente precisa ver o que a Bíblia nos diz sobre adoração de verdade, né? Porque a gente precisa ter um entendimento de acordo com o que as Escrituras falam, né? E aí, Girão, eu acho que tem dois textos que deixam muito claro a ideia, né? A ideia não, né? Explica o que é adoração, né? Tanto a sua essência quanto a sua realidade, né? Como ela realmente funciona, certo? Né? E a gente precisa citar o clássico dos clássicos, né? Que é João 4. João 4. 23 e 24, né? O Senhor lá com a mulher samaritana. E ele está explicando lá sobre a adoração e ele, né, a partir do versículo 23 e 24, né? Os irmãos podem acompanhar aí em casa também, né? João 4, 23 e 24 fala: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jean, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a adoração é algo que vem do interior do homem. Certo. Do homem que tem o Espírito de Deus dentro dele, né? Então isso é importante. A partir do momento que eu aceito a Cristo, né, e passo a receber o Espírito Santo de Deus, né, a adoração é algo que reflete essa vida dentro de mim, do próprio Deus, né? É algo espiritual, né? Não é algo que veio de mim mesmo. É algo que é produzido no meu interior e que é levado até a Deus, né? Então, quando a gente entende isso, né, que é algo espiritual e que vem fruto de algo de dentro, né? Eu consigo compreender que é a essência do próprio Deus em mim sendo refletida, sendo transbordada através de mim, né? E em espírito e em verdade, né? Com o coração íntegro, inteiro para Deus. E aqui, né, para a gente entender, e eu acho que para deixar bem resumido, né, em cima disso, como a gente está falando da essência de Deus, a adoração, então, se a gente puder resumir, é tudo aquilo que agrada ao coração do Pai. Tudo aquilo que agrada a Deus é adoração a Ele. Produzida de dentro de mim pelo próprio Espírito, né, para que eu possa entregar para Ele, né? Então, a gente pode resumir, então, que a adoração é tudo que vai agradar o coração do Pai. E aí eu queria dar um exemplo, né? Quando a gente estuda povos antigos, né, a ideia de adoração, né, está muito vinculada a isso mesmo, de querer agradar ao Deus daquela adoração. Obviamente que a gente sabe que a realidade humana, né, como a gente já até discutiu aqui nos outros podcasts, a gente sabe que essas outras adorações é idolatria, né? São distorções da verdade de Deus. Mas ela tem um fundo de verdade no sentido de que aquela adoração busca agradar aquele Deus que está sendo adorado. Obviamente que nesses povos, né,
a ideia era de agradar para receber algo em troca, né? Como uma forma de barganha, né? Então, eu vou adorar a Deus aqui, vou adorar esse Deus, vou entregar um sacrifício a esse Deus para que esse Deus fique feliz e para que eu possa receber as bênçãos deste Deus, né? Ele vai prosperar aqui o negócio, vai mandar chuva, enfim, né? A ideia era essa, ou para aplacar a ira. E esse Deus aqui está irado, então vou oferecer uma adoração, um sacrifício, para que esse Deus acalme esse Deus, porque ele vai ficar feliz e aí ele não vai querer matar todo mundo. Sempre tinha um outro motivo ali por detrás. Isso aí. Então, era uma motivação errada, mas o objetivo final era meio que correto no sentido de adoração, de querer agradar. Certo. No nosso caso, a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro e único verdadeiro Deus é no sentido de que, como eu fui salvo, recebi o Espírito, eu me tornei filho. E eu tenho como objetivo agradar o meu Pai. Deixar o meu Pai feliz. Então, tudo que eu faço, a minha vida inteira, tudo que eu faço, que traga um sorriso, que traga alegria ao meu Deus, é uma forma de adoração. E aí isso fica muito claro quando a gente vai lá para Romanos 12:1. Então, quando a gente entende essa ideia de que a adoração é uma oferta para Deus, uma oferta que vai agradá-lo, eu entendo o sentido verdadeiro de adoração. Então, Romanos 12:1 fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. E aí observe que aqui a gente está juntando, então, o que está dentro, no espírito, sendo refletido no corpo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, certo, santo e agradável a Deus. Agrada ao Senhor. Deixa ele feliz, literalmente. Sim. Né? É trazer um sorriso para o coração de Deus. Este é o vosso culto racional, é intencional. Eu passo a viver uma vida intencionalmente cultuando a Deus o tempo todo, integralmente. O meu corpo todo reflete esse espírito que eu recebi para adorar o meu Deus, louvá-lo, agradá-lo em toda a minha vida, em tudo que eu faço. Né? Top. Interessante você falar isso, porque né, essa palavra, né, o culto racional, ele vai estar conectado ali com a razão, né? Então, com o nosso saber. Então, o conhecimento de quem nós temos, né, que nós temos de quem Deus é, ele vai impactar diretamente na forma como nós adoramos, né? Sim. Isso até me traz também o primeiro texto que você leu, porque a Bíblia ela vai falar o seguinte, que Deus procura os verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade. Então, tem como ser falso. Porque se ele procura os verdadeiros, né, vai ter como ser falso, não ser verdade e não ser espírito. Que aí já até conecta com os povos que você falou aí, né? Que vai ter pessoas que não têm conhecimento de quem Deus é, estão fazendo um tipo de adoração ali a um outro tipo de Deus, a um outro ser, mas de forma equivocada. Sim. Né? Uma distorção do que é verdade se torna falso, né? Mentira. Então, isso traz do quão importante é nós conhecermos quem é esse Deus ao qual nós o adoramos, né? Para que nós possamos adorar Ele de forma verdadeira e em verdade, em espírito e em verdade, né? Como o texto diz. Isso. É interessante que é isso, como você comentou no começo, você falou no começo, né? A gente vem numa sequência, né? A gente falou sobre a igreja verdadeira, a gente falou sobre oração, intercessão, né? Palavra e comunhão. Tudo isso é com um único objetivo, conhecer o Senhor. A vida eterna é essa, né? A vida eterna é perfeito. Esse texto é maravilhoso. Que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Ele veio para quê? Para revelar o Pai, mostrar o Pai. Para que você possa conhecer a Deus, você vai conhecer a vontade dEle, você vai viver uma vida de práticas que o alegram. Né? Quando a gente vai ler Salmos de Davi, é Davi querendo isso. Ele está buscando o quê? Louvar o Senhor, tipo assim, no sentido de eu quero agradar esse Deus, eu quero viver para Ele, eu quero fazer tudo por Ele, para Ele. Né? Ou seja, a gente não está resumindo mais a práticas específicas dentro de um rito religioso. A gente está falando de uma vida completa de entrega a Deus.
a um altar do Senhor, né? E aí, eu acho que o melhor exemplo disso é Cristo, né? Sim. Cristo, ele é o melhor exemplo nesse sentido de que o que fazemos a nossa vida, o corpo, né? Fala, entreguei os vossos corpos como sacrifício. Então, eu estou falando de uma vida diária plena, espiritual, adorando a Deus sempre. E Cristo viveu isso. Cristo viu isso, é a referência que a gente precisa ter, óbvio, né? Sim. Se ele veio revelar o Pai, ele veio revelar o que agrada ao Pai, eu preciso viver o que ele viveu, né? E isso é viver em espírito, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas quando a gente vai lá em Efésios 5, 1 e 2, ele fala, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, primeira coisa, né? Você não adora a Deus, você não vive uma vida de agradar a Deus por barganha. Sim. Como eu estava dando o exemplo lá para trás, né? Dos outros povos. Para receber algo em troca. Não é por aquilo que Deus pode fazer por mim, mas é porque Ele me fez filho. E agora eu sou filho. E sendo filho, o maior desejo de um filho realmente é agradar o pai. Eu já vivi muito isso, assim, de querer fazer algo assim. Será que meu pai está vendo? Tipo, será que eu estou deixando meu pai feliz? Então, tem isso no coração e a gente, quando tem filho novo, é legal ver. Papai, olha aqui. Ele só quer fazer para que eu fique feliz. Isso é maravilhoso. E é isso, nós somos filhos de Deus, amados. Olha só isso, fala. Filhos amados, o Pai me amou e eu preciso viver essa essência. Qual que é essa essência? Que é a essência espiritual de Deus. Viver em amor, porque Ele é amor. Assim como Ele é espírito, Ele é amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Aí olha só, como que Cristo nos amou? E se entregou a si mesmo. Ele entregou o corpo dele todo, ele entregou a vida dele toda para Deus. Sim. Entregou a si mesmo, ó, por oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então observem, todos esses textos que nós falamos de adoração, ele fala sobre oferta, sacrifício, aroma suave. Então a gente precisa entender que a adoração está totalmente vinculado ao que era feito. A ideia era o que era feita dentro do templo. Ou seja, aquilo que era oferecido por sacerdotes. Sim. O que os sacerdotes ofereciam a Deus? Eu e você nos tornamos sacerdotes de Deus. Então eu agora preciso oferecer a Deus sacrifícios de adoração a Deus, né? Sensacional. E Cristo, ele veio revelar isso, né? Ele veio revelar a vontade do Pai, né? Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Isso. Ele veio trazer esse ensino pra gente, né? Isso. Para que a gente consiga ser adorador nesse sentido, né? Fazendo a vontade do Pai aqui na Terra. É isso, ele veio fazer a vontade, aí ele se entregou, e aí o que o próprio Pai fala sobre Cristo? Lá depois do batismo, né? Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado. É isso, ele quer que nós vivamos como filhos amados. Para quê? Em quem me comprazo. Ou outras versões, né? Em quem tenho prazer. Quem tem prazer. Então, a vida de um filho, ou seja, um filho de um adorador, é a vida que agrada, que traz prazer a Deus. Olha que loucura! O Deus absoluto, supremo, suficiente em todos os aspectos, ele tem prazer naquilo que eu faço. Sim. Isso é adoração, isso é muito louco. É muito louco. Isso é muito doido. É muito doido. E aí eu conecto de novo no texto, né, sobre ser adoradores ali em espírito e em verdade. A gente, né, você respondeu muito bem o que é adoração de verdade, mas aonde que nasce essa adoração? Onde que nasce essa verdadeira adoração? Como que a gente consegue caminhar para isso? Entendido o que é adoração, como que a gente... Perfeito, né? Como Jesus falou, né? Em espírito, né? O ponto é esse. Eu preciso viver em espírito para que eu possa viver o amor, viver a essência, tudo mais, né? Certo. O que é viver em espírito? É não viver mais segundo a carne, ou seja, não mais viver segundo as minhas vontades, os meus desejos, mas viver segundo a vontade do Espírito que habita dentro de mim. Ou seja, é viver a nova vida, o novo homem. Que o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que é Cristo vivendo em mim? É ser guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiros adoradores, né? Então, existe um contraponto. Então, uma vida
que deixa de viver a própria vontade, deixa de viver as práticas do pecado, com o único objetivo de querer adorar o Senhor, de agradar ao Senhor, é uma vida de adoração. E aí aonde que a gente vê isso? Essa ideia principal de viver em espírito é fazer o quê? Viver em contraponto com a carne. Deixar de ser quem eu era, deixar de querer fazer as minhas vontades, mesmo que lícitas, mesmo que lícitas, às vezes não são pecados, mas por amor a Deus eu vou fazer. Então é me dedicar a alguém, né, ou fazer algo que vai agradar ao Senhor. Enfim, para ter essa noção, né, de viver essa vida em espírito, a gente precisa então lá em 1 Coríntios 6:18, né, de 18 a 20, e também Romanos 6:12 a 13, que vai fazer esse contraponto, né, do que é não viver no espírito, ou seja, de forma falsa diante de Deus, ou seja, não viver uma forma que vai adorar a Ele e a outra forma que vai adorá-lo, né? Então, o apóstolo Paulo ele explica pra gente, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí ele explica por que disso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Então, esse é o texto que a gente já até comentou sobre ele, né? Que nós não somos igreja sozinhos, mas passamos a ser templo do Espírito Santo no sentido de que eu sou a habitação dele. Então, eu fui comprado para que o Espírito habite. E dentro deste templo, eu vou oferecer espiritualmente, com a minha vida física, mas de forma espiritual, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Como que eu não faço isso? Vivendo uma prática de pecado. Ou vivendo uma vida fazendo a minha vontade. Não sendo uma vida em espírito. Então, quando eu vivo essa vida, primeiro, eu contamino, eu profano esse templo, e aí a suposta adoração que é feita ali não tem valor nenhum. Ou seja, não é adoração, é falsa. Para ser verdadeira, eu preciso ter uma vida de santidade e pureza para Deus. Para agradá-lo. Né? Então, porque eu sou templo do Espírito Santo, então eu não posso mais viver a minha vontade, porque agora eu fui comprado. E o texto continua e fala, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aí vem aquele entendimento lá de você compreender quem Deus é. Ele te comprou, você não é mais seu, você não faz mais a sua vontade. Então, para ser um verdadeiro adorador, eu preciso viver em espírito. E para viver em espírito, eu não posso mais viver a minha vontade, mas eu preciso viver a vontade dele. Porque fostes comprado por preço. Ele explica. Agora, pois, aí olha só que lindo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí a gente precisa entender, Dino, que foi a sua pergunta. Então, o que é viver essa vida em espírito? Né? Ele está falando aqui do corpo. Eu não estou falando... ou seja, entregar a adoração em espírito não é como se diz? Um transe, sei lá, algo que você se desliga dessa realidade e você fica numa consciência fora da realidade, ligada só com o espírito, um negócio meio esotérico. Não é isso. O que a palavra quer dizer, quer nos apresentar é o seguinte: tudo que você faz que reflete o espírito que está dentro de você é adoração a Deus. Então, dentro da igreja é adoração para Deus. Mas não só no sentido do culto, mas tudo que você faz mesmo, todo o seu serviço, tudo que você faz para servir a Deus é uma forma de adoração. Então, quando a gente está aqui preparando uma aula, compartilhando com os irmãos, é adoração. O Jonathan que está aqui deixando a parte técnica funcionando, é adoração. O exemplo que a gente está aqui direto, o Oliveira ali, nosso irmão que está construindo ali, ninguém está vendo. Ele está adorando a Deus. O irmão que vai lá limpar o banheiro é adoração a Deus. E aí não só no ambiente religioso. Tudo que eu faço dentro de casa para o meu filho, para minha esposa, para o esposo, né, quem tem esposo, é adoração a Deus. Todo o meu trabalho, e o apóstolo Paulo fala, tudo que fordes fazer,
façai como se estivesse fazendo para Deus, porque você está sim fazendo para Deus. Estamos. Então, o seu trabalho lá, quando você faz, agradando a Deus, é adoração. As aulas que eu dou, ensinando lá os meninos matemática, é adoração. Então, é a minha vida inteira, verdadeira, em espírito, o tempo todo, no meu corpo físico, adora a Deus. Constantemente. Sem parar. Tudo que eu faço, se for agradável a Deus, é adoração. Sensacional. Isso me remete àquele texto de Tessalonicenses, né? Paulo falando, não apagueis o espírito. Né? Porque, obviamente, não tem a ver com a gente apagar a pessoa do espírito, né? Porque ele é Deus, não tem como nós, como seres humanos, apagar isso, né? Mas tem a ver com apagar o agir dele em nós, né? Apagar a manifestação de poder dele, né? A movimentação que ele pode fazer através das nossas vidas, né? Que conecta com esse texto que você leu, né? Então, se a gente tem uma vida ali ímpia, né? Uma vida de pecado, uma vida que dá uma voz maior para a carne, para a nossa vontade, nós vamos estar ali apagando o espírito, né? Vamos estar apagando o agir dele na nossa vida e vivendo, né, cada vez mais distante desse Deus. Sim. E o contrário é verdade, né? Então, quanto mais nós cultivamos... Aí tem a ver com relacionamento, né? Tudo. A vida do espírito é relacionamento com o espírito, para que... É isso que nos diferencia de... como cristãos, como filhos, daqueles que não são filhos, né? Daqueles que são ímpios. Sim. Porque se a gente, né, falar de tudo isso, então, se alguém que é ímpio, que não conhece a Deus, ele vir dentro da igreja e ele fazer algum ato de serviço, sei lá, seja lavar um banheiro, uma obra ou qualquer coisa que seja, mas se ele não está fazendo isso no espírito, ele não está adorando a Deus. Sim. Ele está executando uma atividade, mas não é adoração. Agora, Perfeito, quem tem o espírito, é isso aí. o que quer que esteja fazendo, está de fato adorando. Perfeito, isso é. Porque tem tudo a ver com o que você falou, de conhecer a Deus. Sim. O cara que simplesmente faz algo só por fazer, uma prática, né? Enfim, faz algo, não é a mesma coisa daquele que conhece a Deus e faz com o objetivo para ele. Sim, muda Isso, tudo, né? Isso muda tudo. Porque é para quem você está fazendo, né? Então, aí você citou aí não apagueis o espírito, aí de novo a gente remete, tudo isso que a gente está falando de adoração tem tudo a ver com o quê? Com o sacerdócio. E a gente fala do sacerdócio universal do crente. Depois que conheceu a Cristo, passou a ser templo do Espírito, está falando de templo, e está falando de sacrifícios. Né? E dentro do templo, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, tem um altar, que tinha um fogo no altar, e tinha um candelabro lá com as 7 lâmpadas, que aquele fogo não podia apagar de jeito nenhum. Então a função do sacerdote lá era não apagar o espírito, ou seja, durante o dia todo, o fogo não pode apagar. De manhã cedo, eu acendo o fogo e mantenho ele aceso durante o dia. Então eu vivo o restante do dia, o cotidiano, normal, e mantenho aquele fogo aceso. Aí no final do dia, eu renovo aquele fogo, coloco mais azeite nele, renovo. Aí, para quê? Para que possa suportar durante a noite, para que de novo o ciclo comece. E isso não pode parar. Por isso que é integral, é o tempo todo. Eu não deixo de ser sacerdote quando eu estou fora da igreja. Eu sou sacerdote que oferece sacrifícios a Deus o tempo todo. E eu tenho que manter esse fogo aceso, eu não posso deixar ele apagar. Que é esse agir do Espírito dentro de mim. Em tudo que eu faço, em tudo. Coisas mais ordinárias, lavar a louça. Sim. Se você está com o coração ligado em Deus, aquilo vai agradar a Ele. Porque você está fazendo de coração. O apóstolo Paulo fala, fazei tudo por fé. Tudo que você estiver fazendo é para Deus. Tudo. Então você está falando tudo é tudo, não é qualquer coisa. Sim. Então até as coisas mais parecem terrenas demais, Não espirituais, né? não espirituais, mas como eu sou espírito, tudo que eu faço como homem espiritual é adoração a Deus. Isso é muito doido, cara. É muito doido. E é legal que esse texto ele traz, né? Você citou aí do sacerdote, né? Ele consegue materializar, né, de uma forma real e palpável, de forma literal ali, né? O sacerdote, de fato, ele tinha que ir lá fisicamente e colocar ali para que um fogo literal não se apagasse. E hoje, né, Paulo traz esse paralelo para a nossa vida no espírito, uma vida, né, espiritual de fato. E às vezes, qual que eu vejo, qual que é o perigo muito grande de uma geração muito moderna crente, né? É ter aquela sensação de que a chama só se acende no domingo à noite.
que a vida no Espírito, que a vida com Deus, né, o relacionamento com Deus é de culto em culto, de domingo em domingo, né? Isso para aqueles que só vai no domingo ainda, né? Isso. Mas não, tem a ver com a nossa vida como um todo, né? É o relacionamento, ao levantar, ao andar, ao caminhar, ao trabalhar, é todo dia, né? O tempo todo. Todo dia. E ter esse entendimento é o que muda tudo, né? Tudo. Por isso que é uma vida de entrega para ele mesmo. Né? Bom, é por isso que ele fala que nós somos santos no sentido de separados. A gente se tornou um sacerdote para ele integral. Sim. Que é isso, né? Que é esse negócio de domingo em domingo. Se a gente for fazer o paralelo lá no Antigo Testamento, é como se só tivesse culto no Shabá. Ou seja, só no sábado. Só que para o sacerdote não. Para a população comum, era só no Shabá. Mas para o sacerdote era todo dia. Todo dia. Todo dia ele estava lá. E aí eu sou o sacerdote e templo. Então eu tenho uma responsabilidade dobrada. Sim. E é todo dia. Sempre. Para não deixar fogo apagar, de forma alguma. Não pode. E é não deixar esfriar. E é isso. Como que eu faço isso? Orando todo dia, lendo todo dia. Que o apóstolo Paulo falou, orar sem cessar. Como? No dia a dia. Tá lá orando, conectado com Deus o tempo todo. Sim. Entregando tudo para ele, toda hora. Volta assim. pra oração, né? Relacionamento. Isso, e não é só coisa agradável, porque o sacerdote oferecia sacrifício de pecado. Tipo assim, é entregar também seus erros, suas falhas. Isso também se torna adoração, porque você está entregando para ele. Né? Ou seja, todo o funcionamento do culto levítico, ele é sombra, como o apóstolo Paulo fala, ele é sombra de uma realidade plena que para nós é espiritual nesse aspecto. Romanos 6, 12 e 13 fala, ó, não reine, aí voltando só para fechar a ideia, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aqui paixão não é só pecado, é aquilo que, tipo assim, é egoísmo, é egocentrismo. Tudo aquilo que você olha que é só para você, o seu Deus se torna você mesmo. Mas é para você fazer para Deus, né? Sim. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos, olha só, a oferta, você é a oferta. Sim. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, assim como aconteceu com Cristo, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, atos de justiça, práticas de justiça. Então tudo que eu pratico, que é justiça para Deus, é adoração. Adoração. Sensacional. Me veio à memória aqui o texto lá de Romanos, que fala sobre o Espírito Santo, vai ser Romanos 8, 26, que diz assim, também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Olha isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, né? E é doido que esse texto ele vai falar o quê? A gente está colocando aqui, né? A adoração no sentido de coisas não só espirituais, né, como a oração e tudo mais, como atitudes também. Mas aqui o texto ele fala o quê? Na parte espiritual, nós não sabemos como fazer. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quanto mais em todas as coisas. Então o Espírito, ele de fato, ele pode nos ajudar a crescer, a evoluir na adoração, a entender quem esse Deus é, a aprender a orar, para que a gente consiga crescer e evoluir nisso, né? E aqui não tem como, né, não mencionar isso. Eu me lembro da aula, uma aula que o Arley deu, uma aula sobre o Espírito Santo, que ele usa esse texto. E aqui a palavra que o Espírito nos ajuda, esse ajuda aqui lá no original, vai levar para aquela mega daquela palavra gigante lá, que é a Sunanti Lambanomai. Caraca, hein? Você foi, se o Arley estiver foi vendo, longe, hein? Foi longe. Comenta aí, Arley, se estiver vendo a gente. Sunanti Lambanomai, que é o trabalhar junto, né? Aí aqui eu acho que cabe aquela questão do... A gente no português, né, a gente usa a palavra ajudar meio que com dois sentidos, né? A gente pega assim, Renato, eu preciso de ajuda para levar essa caneca aqui lá na cozinha. Não, beleza, eu te ajudo. Você vai pegar a caneca e vai levar lá sozinho. Você me ajudou, mas assim, você fez sozinho. Aqui é substituir, né? Substituiu. Você foi e fez para mim. Acabou que é uma ajuda? Mas assim, o ajuda aqui que o Espírito Santo faz é pegar junto. Vamos levar essa mesa? Eu pego aqui, você pega aí. Aí sim, de fato, né, o Espírito faz junto conosco. Em parceria, né? Parceria, trabalhar junto. Massa. É uma responsabilidade conjunta, né? Não é tipo assim, o Espírito Santo faz por mim, sim, né? Por um exemplo, vamos dar uma aula aqui. Então não vou fazer nada, não vou estudar, não vou me preparar, não vou fazer nada. O Espírito Santo vai lá e dá aula para mim. Exato. Como se fosse uma mágica. Isso não vai acontecer.
E ele vai nos ajudar a preparar, vai nos ajudar a estudar, vai nos ajudar a encontrar e vai nos ajudar, né? E nos ajuda aqui a fazer. E isso para todas as atitudes, né? As atividades, vamos colocar assim. É isso, porque se não fosse essa ajuda, no sentido de correção, porque a gente não sabe, como você falou, a gente não consegue. Mas, se fosse ele fazendo tudo sozinho, não era eu entregando para Deus. E não ia precisar da gente também. Né? É ele me orientando, me ajudando, mas eu que entrego a Deus. Né? Sim. Então ele nos ajuda. Aí esse negócio do sacerdócio, que assim, para ficar muito claro, amados, para entender plenitude disso, a gente tem que ter o paralelo lá do Antigo Testamento, porque deixa claro, a ideia mesmo, fica muito claro. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então, o que é a adoração? É o serviço sacerdotal do crente. E o que o sacerdote dentro do templo, que é a habitação do Espírito, ele faz? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele me indicou qual que é o caminho. O caminho é a vida dele. E é por isso que o Espírito Santo me ajuda a viver a vida dele. Sim. Não eu vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo. E qual que é a vida de Cristo? Uma vida sacrificial de amor, de dedicação a Deus. Mas como? Nos irmãos, nas pessoas. Isso que eu ia perguntar, usando esse texto aí que você está dizendo, como que a gente traduz isso, né, para o dia de hoje? O que significa ser sacerdote hoje em dia? Então, pensar nessa ideia de sacerdócio é essencial, porque é o que a gente está falando, né? Tudo que eu faço nesse aspecto se torna um serviço a Deus, né? É o meu sacerdócio. Então, como que eu faço esse meu sacerdócio? Então, o sacerdote, se a gente pensar lá atrás, ele fazia o quê? Ele oferecia sacrifícios de oferta pelo pecado, ações de graças, ele mantinha o fogo aceso, que a gente está falando, né? Ele fazia com que o templo funcionasse. Só que como a gente leu aqui um pouco mais para baixo, né? Aqui mais para baixo, instrumentos de justiça. Então, primeiro, é ser guiado pelo Espírito, né? Óbvio, mas é praticar a justiça. E praticar a justiça é o quê? É compartilhar, né, a vontade de Deus com as pessoas. Então, é me manter em santidade para eu poder oferecer a minha oferta e entregar esses sacrifícios. Como? Servindo a Deus. Como? Práticas de justiça. E a gente citou já alguns exemplos, né? Mas nesse sentido de fazer a vontade de Deus, entregar mesmo para Ele. Então, você perdoar o irmão é uma prática de justiça. Você suprir uma necessidade é uma prática de justiça. Você servir aonde precisa, onde está faltando, é uma prática de justiça também. Então, são atitudes que promovem a justiça de Deus. Então, o sacerdote ele oferece esses sacrifícios dessa forma. Tem um exemplo aqui legal, em Filipenses 4,18 fala: apóstolo Paulo ele recebeu dos irmãos que estavam necessitados. Aí ele fala bem assim, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, tem a minha parte desse serviço aos irmãos, servir mesmo, né? Fazer coisas, práticas de justiça, suprir necessidades, amar o meu irmão como Cristo amou, de forma sacrificial, né? Então, é em comunhão com os irmãos, né, no dia a dia, dentro de casa, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo com minhas responsabilidades, né? Então, eu estou cumprindo o meu sacerdócio em verdade e em espírito, né? Como a gente já falou várias vezes, né? Então, esses são exemplos que mostram essas ofertas sacrificiais, são sacrifícios, aquilo que eu faço para Deus, né? Como um sacrifício que adora o Senhor. Só que o sacerdote também tinha o quê? A parte da adoração no sentido de louvor,
Louvar a Deus também fazia parte do sacerdócio, né? Perdoar, aí vem a parte do perdão, porque eu ofereço a Deus sacrifícios de oferta pelo pecado, ou seja, perdão, que é a mesma prática de Cristo. Cristo mandou perdoar, eu tenho que perdoar. Uhum. Isso é uma prática de justiça. Isso é fazer o meu sacerdócio. Então, são essas atitudes, ou seja, na essência mesmo do tudo aquilo que é básico para qualquer cristão. Perdão, amor, né? Ser usado nos dons e talentos. Isso tudo é oferta a Deus, né? E cumprir o meu propósito, meu chamado. Por isso que eu preciso saber a vontade de Deus. Porque para exercer o meu sacerdócio na sua plenitude, ou seja, a adoração, eu preciso saber a vontade de Deus para minha vida de forma específica. Ou seja, cumprir tudo aquilo que é para todo crente, todo mundo precisa viver em santidade, né? Pureza, santidade, amar realmente os irmãos, perdão, serviço, mas também, aí um pouco mais específico, porque lembra, lá em Levítico você tinha o sacerdócio geral para os levitas, só que os levitas eram divididos em grupos, cada um com suas responsabilidades específicas, ou seja, propósito específico. Sim. Então, viver o meu sacerdócio também tem a ver com esse entendimento de qual que é a vontade de Deus específica para a minha vida. Para aquilo que eu fui conduzido, para aquilo que Deus me conduziu especificamente. Isso também é oferecer adoração a Deus. Sim. E aí, assim, eu acho que é válido destacar, porque a gente, né, até o exemplo que a gente está usando, né, a gente está conectando o Levítico, né, o texto de Levítico lá do templo, da chama, da responsabilidade do sacerdócio, que é uma sombra. Sim. A gente está fazendo essa conexão com o hoje, né, depois de Cristo ter vindo e estamos na dispensação da graça. Sim. Só que aí, talvez seja comum, pode até ser comum no meio da igreja as pessoas confundirem a questão da palavra sacerdote. Tipo, o sacerdote é como se fosse só o responsável. Assim como, né, a gente até usou o exemplo, lá atrás tinha o sacerdote, que de fato tinha aquela responsabilidade, sim, e o povo que não tinha as mesmas responsabilidades e vinham, né? Sim. Hoje em dia a gente ainda existe, né, as responsabilidades diferentes de cada um de nós por questão de organização, mas no que diz respeito ao que a gente está falando aqui de adoração e servir a Deus, esse sacerdócio é para todos, né? Sim. Não é um sacerdócio, é só o pastor, ou é só quem é líder que tem que fazer isso, né? O crente comum ali, o que acabou de aceitar Jesus, ele não é um sacerdote, né? Esse entendimento não pode ser... Não, de forma alguma. Né? Não, a gente tem que frisar que isso é para todos os cristãos. Todos os cristãos, porque é só... Fazer parte do sacerdócio não quer dizer que não há hierarquia. Sim. Existe o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, ponto, ao cabeça. Ele é sacerdote. E a gente segue o exemplo dele e ele comanda tudo, ponto. Ele é o sumo sacerdote. Ele ensina, né, o que rege tudo e tal. Só que dentro do sacerdócio levítico tinha as hierarquias, os responsáveis de 10, responsáveis de 100. Sim. Então, quando você é crente, você se torna um sacerdote. Certo. Que começa com responsabilidades menores e conforme você vai amadurecendo na fé, se tornando um filho cada vez maduro, um sacerdote mais maduro, você passa a ter mais responsabilidades. Mas desde o começo que você se tornou um cristão, você é sacerdote. Amém. Então, se você é sacerdote, não é mais povão. Não é mais povão, né? Não há nenhum crente dentro do corpo de Cristo que é a par do sacerdócio. Todos são sacerdotes, então todos oferecem sacrifício com níveis de responsabilidade. E quando fala níveis de responsabilidade, é só em responsabilidade do grupo mesmo. Só que assim, é que nem um pastor. O pastor ele é responsável pelos irmãos aqui da igreja, né? Beleza. Só que ele sozinho tem que oferecer o sacrifício dele e ele não é responsável pelos sacrifícios individuais de cada um. Ele apenas organiza. Sim. É a questão da autoridade, de hierarquia, de responsabilidade para fazer a coisa funcionar. Mas cada um é responsável por si, né? Exato. Entendeu? Então, até isso é lindo a gente ver, que tem uma hierarquia no sentido de organização. Mas todos nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, sacerdotes,
como Cristo é sacerdote. Então eu tenho o meu papel de responsabilidade como sacerdote de oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Amém. Então não tem como você querer se eximir disso, né? Ou seja, o amar é para todos, o perdoar é para todos, o servir É para é para todos. Tudo E para todos. Tudo para todos. É isso aí. E esse entendimento é o que precisa fazer parte da nossa vida, né? Como Isso. corpo de Cristo, para que a gente consiga cada vez mais crescer em adoração, né? Em adoração. E Deus está à procura daqueles, né? Que os adoram em espírito e verdade. Perfeito, é isso aí. Cara, e aí, muito sensacional. E eu já quero colocar outra pergunta já. Então, adoração e serviço é a mesma coisa? Ou melhor, adoração e louvor. Vamos falar desse tema, porque assim, acho que é muito comum a palavra adoração, ela ser conectada com a música também, né? Sim. Acho que é a coisa mais comum, a gente, tá na hora da adoração. Ou até tem gente que fala, vou colocar uma adoração aqui, ou um louvor de adoração. Sim. É muito comum as palavras se misturarem, né? Dentro dos contextos. Vamos falar um pouquinho disso aí? Bom, é a mesma coisa? Então, não é. Isso a gente precisa deixar muito claro. A gente precisa deixar muito claro que louvor é um tipo de adoração. É uma forma de adoração, não é a adoração. Você não só adora a Deus, como a gente está falando aqui, só com louvor. Toda prática de serviço a Deus, aí tem um pouco a ver com serviço, né? Mas é aquilo, não é só o que eu faço dentro da igreja. Certo. E não é só coisas religiosas. E isso, um dos exemplos é o louvor, porque é o mais chamativo, né? Que até falar o levita lá. Essas coisas intercambiáveis aí tá tudo errado. Porque o que acontece? Se mistura, né? Se mistura. Tem que ter adoração em todos os níveis, incluindo o louvor. Só que olha só que interessante, quando a gente vai lá em Crônicas, os ministros de louvor lá foi a última coisa estabelecida. Primeiro veio o templo, todos os sacrifícios, tudo. Aí no final, Davi separa um grupo, vocês vão ficar diante de Deus agora adorando. For lá em segunda, não vamos ler o texto, os irmãos peguem lá depois, mas vocês forem lá em 2 Crônicas 29, né? 2 Crônicas 29, 11 a 14, 2 Crônicas 29, 25 a 36, final de Crônicas. Ou 1 Crônicas 25, também é no final. São os músicos. Então os músicos fazem parte da adoração, sim, mas ela é a adoração, não. Então, professor de matemática agora, nós temos o conjunto universo, não sei se os irmãos vão lembrar lá do ensino médio, você tem um conjunto universo, a adoração é o conjunto maior. O louvor é um subconjunto, um pedacinho da adoração. Que tem que ter, não estou falando que não tem que ter, tem que ter. Até quem canta mal, que não sabe cantar nada, tem que louvar o Senhor. Como? Bota o louvor lá para adorar o Senhor mesmo, porque ela te leva a um lugar de reflexão e de presença de Deus. Mas de novo, não pode esquecer, amados, a adoração é tudo aquilo que eu faço para Deus. Tudo que eu faço para o Senhor é adoração em espírito, ou seja, de forma verdadeira, conduzida pelo Espírito. Tudo aquilo que reflete o Espírito Santo na minha vida é adoração, e não só o louvor. Então, é um erro achar, vou adorar agora, aí vai botar o louvor e vai adorar. E o resto do que você faz na vida não é adoração. Não pode ter isso é um pensamento completamente errado, né? Então, a minha vida é um louvor a Deus. A minha vida tem que ser uma adoração a Deus em todos os aspectos, né? Aquele, assim, aquela frase que as pessoas falam, que assim, eu gosto muito de falar isso, que é justamente nesse sentido. Glória a Deus pela sua vida. Que Cristo fala que a vossa luz resplandeça nos homens e eles adorem ao Senhor pela sua vida. A pessoa olhar e falar assim, nossa, graças a Deus, porque você chegou ali, isso é adoração a Deus. Sim. Você entendeu que não só o louvor faz parte, tem que ter, que é aquele negócio de manter o fogo aceso. O louvor é mais nesse sentido, de você manter o fogo aceso. Você se manter conectado com o Senhor. Mas não é só isso que é adoração. É muito pouco. Entendeu? A adoração é tudo que eu faço para o Senhor. Isso tem que ficar claro. Eu acho que eu estou sendo até repetitivo nesse sentido, mas é isso, eu estou resplandecendo.
Toda vez que eu resplandeço o Deus que habita em mim, é a adoração. Isso é muito profundo. E, obviamente, que isso pode ser refletido no louvor, mas não só. Né? Eu achei muito legal, cara, assim, o seu exemplo da matemática, porque assim, eu pelo menos eu consigo materializar na minha mente aqui o que você está falando, né? Eu não sei se é claro, a gente podia até colocar um desenhozinho, né? Você pega ali o círculo maior, né? Isso. Que vai estar ali. Adoração. A adoração, dentro dele vai estar o louvor. E eu diria ainda mais que dentro do louvor vai estar a música. Opa! Porque a música, por si só, não é o louvor. Porque o louvor vão ser várias expressões de adoração. Perfeito. Que vai ter o quê? Bater palma. Bater palma é louvar o Senhor. Sim. Né? A própria Bíblia vai usar, acho que Salmos, né? Tem várias traduções da palavra louvor, né? Ela vai falar sobre o levantar as mãos. Levantar as mãos é uma expressão de louvor. Que não necessariamente é a música, bater palma também. Dizer amém. Tudo isso é expressão de louvor, né? E aí a música, ou de fato o cântico, né? Que até tem cânticos novos também, né? Cânticos espontâneos e tudo mais, também é uma expressão de louvor. Nossa. Que é doido, porque é muito... no nosso dia a dia até, né? Às vezes sem intenção a gente confunde, né? O linguajar, né? De falar, de cantar, de adorar, de louvar, tudo se mistura, mas acho que trazer esse entendimento que você está trazendo traz uma clareza muito grande, né? Mas tudo culmina na adoração. Nós precisamos adorar a Deus com tudo, né? Com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que fazemos, com os dons e talentos. É sensacional ter esse entendimento, né? Glória a Deus, cara. É muito top. E aí eu queria já conectar mais uma pergunta para a gente caminhar para o final. Perfeito. Que seria como, então, nós podemos, né? A gente já até falou bastante disso, mas como que a gente hoje materializa, basicamente, no dia a dia, na prática mesmo, uma vida de adoração? Então, tudo começa, né, nesse negócio de manter o fogo aceso, eu acho, né? Sim, relacionamento, né? É o relacionamento. Então, você acordar de manhã, né? Você acordou de manhã cedo. Já começa aí sua adoração. Já começou. O culto já começou lá, né? O culto começou no momento que você abriu seus olhos. Glória a Deus. No momento que você entende que o fôlego de vida que você acordou e respirou, abriu os olhos, foi Deus que te deu mais uma oportunidade, né? Então começa aí de manhã, né? É entender, e até uma coisa que eu, por exemplo, eu queria fazer mais vezes, ou fazer de uma forma mais profunda, ter aquele momento de oração, mas às vezes na correria do dia a dia, você não consegue, né? Mas a sua mente está em Deus. Sim. Então, assim, o sacerdócio começa com esse entendimento de que o Senhor está com você e você está ali por Ele, né? Você acorda de manhã com a mente conectada em Deus. Eu acho que o ponto principal para você poder estar conectado em espírito é você estar com a mente ligada nele o dia todo, né? O dia todo. Aí você vive sua vida vigilante, né? Então, parte do sacerdócio é a vigilância para você fugir do mal, fugir da aparência do mal, né? Estar atento ao espírito, o que ele quer que você faça, né? No seu dia a dia, dar o bom testemunho, né? E cumprir com suas responsabilidades em todos os níveis, né? Em casa, no trabalho, na igreja, sim, né? Porque um sacerdote ele é responsável, ele sabe a sua função, né? E nesse tempo todo buscar o Senhor. Toda oportunidade que você tiver, buscar o Senhor. Ler a palavra, orar, estar em comunhão com os irmãos, participar da comunidade de fé. Tudo isso faz parte do sacerdócio. E com o coração voltado a Deus. Eu acho que esse é o ponto principal. Olha, essa questão da mente voltada a Deus, eu gosto muito de um texto que para mim deixa muito claro o que é uma adoração genuína. Romanos 11, 33 e 36, o apóstolo Paulo, ele está dando uma explicação e ele para e contempla a Deus. Que tem muito a ver com o tal do conhecimento, né? Que a gente está falando. Então, eu vou oferecer a Deus no meu dia a dia, no meu corpo, nas minhas atitudes, nas minhas falas, nos meus pensamentos, tudo. Tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando em Deus. Ou pelo menos buscando. A gente sabe que, obviamente, né? Eu estou fazendo uma tarefa específica lá. Sim. Mas, por exemplo, um pensamento que eu tenho sempre.
Eu só estou conseguindo fazer isso porque Deus me deu essa capacidade. Até nisso você tem que entender que, assim, nada que você está fazendo é realmente produzido por você. É o próprio Deus te deu a vida, te deu a inteligência, te deu as capacidades. Tudo é do Senhor. Por isso que é tudo dele e por ele, para ele. Aí, o para sou eu que faço, o para ele são todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ele tá ali descrevendo tudo, só que ele para e ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então ele para contemplar o Senhor. E ele está fazendo uma referência lá em Isaías 40, 13 e 14. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí ele vem com a adoração, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Então eu acho que o nosso sacerdócio ele vai ser bem executado, ou eu vou conseguir cumprir esse sacerdócio a partir do momento que a minha mente, né, o meu conhecimento está fincado nele, está mergulhado nele. E aí eu vou entender que tudo, que é isso que o apóstolo Paulo ele termina a adoração dele entendendo que por meio dele, porque dele, através dele e para ele são absolutamente todas as coisas. Todas. Meu trabalho, minha família, meu dinheiro, minha igreja, na verdade nada é meu. Meu carro, meu trabalho, nada é meu. Tudo foi entregue a mim. Ele sendo o rei, ele colocou à nossa disposição tudo. E aí eu vivo uma vida, e aí esse é o ponto. Em cada instante do meu dia, entender que é para ele que eu estou fazendo. Obviamente, de novo, mas isso aí não é fácil, mas isso é entregar o corpo completo, porque a sua mente está mergulhada nele. Sim. E aí eu passo o meu dia fazendo as coisas para ele, o tempo todo. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Porque tira aquela ideia de separação, né? Tipo assim, sou cristão na igreja, É isso. e no meu trabalho, sei lá, é secular. É isso aí, somos integrais para Deus. Somos integrais em tudo. Cara, tem essa virada de chave, né? De entender que o trabalhar para Deus não é trabalhar só dentro da igreja. Não é, eu só trabalho para Deus se eu for pastor, se eu tiver um cargo eclesiástico, não. Sei lá, se é vendedor, é vender para a glória de Deus. É vender como se fosse Jesus comprando. Você que dá aula, é dar aula como se Jesus fosse seu aluno. Sim. É entregar o seu melhor naquilo que você está fazendo hoje. O pensamento que eu tenho é literalmente esse. Por exemplo, eu como professor, o conhecimento que eu passo é o conhecimento daquilo que Deus fez. Tipo assim, é de verdade, de coração. Eu transmito, eu olho para tudo aquilo que eu ensino, eu falo, cara, como Deus é poderoso. Né? E eu estou entendendo isso e estou transmitindo isso. Por quê? Porque eu sei que aquele menino, se ele conseguir pegar um pouquinho, eu não estou falando de conhecimento para fazer prova, até que isso é válido também para ele crescer na vida e tal, beleza. Mas se ele tiver uma fagulha de que o conhecimento que ele recebe foi produzido por Deus e aqui ele está tendo a oportunidade de entender os mistérios de Deus até no mundo físico, sim, cara, isso é maravilhoso. E eu piro a cabeça dando aula e os meninos veem que eu fico animado mesmo, porque assim, cara, é poderoso demais, o mais simples. Esse computador funcionando, a gente sentando nessa cadeira. Tipo assim, esses dias eu tô cada vez mais apreciando a simples comida. Você pensar que é mó maluquice, um troço que sai da terra, a pessoa que cozinha, ela mistura as coisas e sai aquele sabor que você com sua língua, com as células na sua língua, interage com a célula da comida para te dar um prazer. Mano, que maluquice, para te nutrir. Não tem como não ver Deus em tudo, né? Cara, é isso. Enfim, é isso. É isso, é sensacional. É massa. Mas é verdade, adoração é tudo, né? Adoração é tudo. Adoração é tudo. Porque essa frase, esse texto, né, de Paulo, realmente ele resume tudo, né? Porque é tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. coisas. E a glória, eternamente. Aí, como você falou, uma expressão de louvor. Amém. 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 Pior que
parece simples, né? Você pegar uma frase comum que todo mundo talvez conheça, que todo mundo talvez já falou, mas você parar para analisar a profundidade do que ela quer dizer de fato, é tudo, todas as coisas dele, por ele, para ele. Amém. Cara, glória a Deus. Glória a Deus. Que privilégio, que prazer imenso estar aqui. Bom demais, estamos juntos. Aprender contigo e Isso é bom. glória a Deus. É isso. Vamos orar? Pra gente Vamos encerrar? orar. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui sentados à mesa contigo, Senhor, compartilhando da tua escritura, Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Eu oro para que esse entendimento possa cair nas nossas mentes, no nosso coração, Pai, e todos aqueles que tiverem acesso a esse material, que caia como em terra boa, Pai, que possa germinar nas nossas vidas, Senhor, e nós tenhamos, de fato, esse entendimento, essa consciência de que somos filhos e de que toda a nossa vida é para te adorar. Amém. E que a vida eterna é essa, é conhecer, te conhecer, buscar te conhecer cada dia mais e mais, e que tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos a nossa mão, a nossa disposição para fazer, seja para te adorar de fato e de verdade, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a fazer aquilo que nós precisamos fazer e entender aquilo que nós precisamos entender, Senhor, para que a nossa vida seja de fato e de verdade como um aroma agradável às suas narinas, Pai. Amém. No nome do Senhor Jesus, Pai, assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, meu irmão, que ficou até aqui, deixa aí seu comentário, deixa aí sua sugestão de tema para as próximas aulas. E de novo, se inscreve aí, deixa o seu like, envia esse vídeo aí para todo mundo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos junto, amados. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.